você. Mais uma vez estamos aqui, eu, Regina Álvares e a Patrícia Mesquita, para darmos sequência ao Café Literário com a Iluminari. Nós estamos sempre recordando o livro que nós estamos lendo, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Lições para a Transformação Pessoal, de Stephen Covey. E é um livro que traz muitas reflexões, hein, Paty? A gente está aqui Muitas. sempre revisitando os conceitos. Eu não sei como está para você que está nos ouvindo. Ele faz o tempo todo, né, o autor, uma relembrada nos conceitos que ele vai trabalhando ao longo do livro. E terminamos a primeira parte, que eu julgo que é uma coisa bem teórica, está fundamentando a nossa leitura. E nós estamos entrando na parte 2. Evoluímos em segunda Pois parte, na verdade. estávamos Segunda ansiosas, né, parte. para chegar nessa parte. Estávamos. Saber os hábitos, né? E a segunda parte, ela tem o tema de vitória particular. Tem um gráfico que é interessante vocês olharem, um gráfico, uma imagem aqui, que a gente até brinca que parece uma ampulheta, que é interessante vocês verem aqui no livro. Uhum. E nós vamos para o hábito 1, seja proativo. Ele começa esse hábito na página 86. Nós vamos continuar com o nosso mesmo método. Lemos à medida em que nós sentimos a necessidade de fazer um comentário para troca. Eu faço alguma abordagem, a parte conclui, e você vai escrevendo as suas impressões Uhum. nos comentários. Sempre que a gente revisitar os vídeos anteriores, nós vamos lendo e respondendo. Claro que num tempo não tão rápido quanto você escrever, mas nós vamos nos comprometer a isso. Então vamos lá? Vamos. Vou falar daqui, o tema é princípios da visão pessoal. E já começa com uma mensagem do Henry David, acredito que é Torial, o Thoreau. Aí nós Uhum. vamos ver, né? Aí eu venho aqui, ó. Não conheço nenhum fato mais encorajador que a inquestionável capacidade humana de aceitar a própria vida através do esforço consciente. Para mim, a palavra-chave dessa mensagem é o esforço consciente. Ou seja, quanto mais tomamos contato sobre quem somos, mais aceitamos de uma maneira mais tranquila o que nós faremos, qual resultado a gente deseja, como vai ser o nosso processo. Quando você se apropria de quem você é, parece que tudo faz sentido. E eu venho conversando com a Paty, que desde que eu comecei a ler esse livro, eu estou fazendo acho que autoterapia, autoterapia, porque a gente lê e, por incrível que pareça, vamos vivenciando ao longo da próxima leitura situações que nos remete ao que nós aprendemos de conceito. Então, eu concordo, assim, muito fortemente sobre o esforço consciente. Ele vai falar um pouquinho sobre isso nesse capítulo. Então, vamos Eu lá. só Quer falar alguma complementando coisa, rapidinho, Paty? Rê, só que me pegou agora, a gente lê antes, né? Mas na hora de gravar, alguma coisa acontece aqui que a gente entende as coisas de uma forma diferenciada. Eu achei interessante a escolha dele de falar, né? Aceitar a própria vida. Ele não falou em transformar, ele não falou mudar, não falou alguma coisa, né, que precisa, que não está certa. Aceitar a própria vida através do esforço consciente. Então, me dá a sensação de que a vida, que já é dada para nós, ela já tem a perfeição em si, né? E aí a gente precisa aceitar isso, ao invés de ficar brigando com ela a todo tempo. Talvez esse esforço consciente seja de deixar, ó, a vida é assim, não vou ficar brigando com ela, deixa ela ser o que ela é, e aí sim, sua capacidade, as outras coisas começam a aparecer, né? Achei bem interessante essa escolha da frase de abertura. Sim. Me lembra também a questão da aceitação e não negação. É, Quando a gente nega
nós não tomamos consciência e não nos abrimos para fazer alguma coisa, se nós desejamos mudar ou ficar daquela forma. Mas quando você não nega, você trabalha o sentimento, você trabalha a emoção, você trabalha a crença, porque você se abriu para isso. Por isso que ele fala, um esforço consciente. Eu estou consciente de que é assim como eu Uhum. quero que seja. Ao passo que quando eu não quero ver, eu não consigo nem me propor a mudar, atingir novos resultados, por exemplo, né? Verdade. Você tem razão, você tem razão. A gente lê e quando relê, aprende muito mais. Deixa eu É, só fazer uma coisa aqui, para eu fechar a janela. tá bom, Rê. É muito interessante. É como se a gente tivesse que concordar com aquilo que é, não ficar brigando com a forma que a gente ganhou a vida ou com o que a vida trouxe. É, gostei aqui dessa essa, essa escolha do verbo dele, foi bem assertiva. Sim. Então vamos lá. Página 86. Quando você estiver lendo este livro, tente sair um pouco de si mesmo. Tente projetar sua consciência para o alto, em um canto da sala, e olhar para você com a visão da mente. E olhar para você, isso, lendo. Consegue se ver-se como se fosse uma outra pessoa? Tente agora uma outra coisa. Pense em seu estado de espírito neste exato momento. Consegue identificá-lo? O que está sentindo? Como descreveria seu estado mental atual? Agora pense por um minuto no modo como sua mente trabalha. Ela está ativa e aberta? Você sente que está dividido entre fazer este exercício mental e descobrir o motivo para ele? Sua habilidade para fazer o que acabou de fazer é unicamente humana. Os animais não possuem esta capacidade. Chamamos isso de autoconsciência, ou a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. Esta é a razão para o homem ter o domínio sobre todas as coisas do mundo para conseguir avanços de geração para geração. Graças a isso, podemos avaliar e aprender com a experiência alheia, bem como com a nossa. E esse também é o motivo pelo qual podemos criar e romper com os novos hábitos, com os nossos hábitos. Nós não somos os nossos sentimentos, tampouco somos o nosso estado de espírito, nem mesmo somos nossos pensamentos. O próprio fato de conseguirmos refletir sobre estas coisas nos separa delas e do mundo animal. A autoconsciência permite que guardemos uma certa distância e examinemos até mesmo o modo como vemos a nós mesmos. Nosso paradigma pessoal, o paradigma mais fundamental da eficácia. Ela afeta não somente nossas atitudes e comportamentos, mas também o jeito como vemos as outras pessoas. Ela se torna nosso mapa da natureza básica da humanidade. De fato, até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos e como vemos os outros, seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmo e ao mundo. Sem esta consciência, projetaremos nossa vontade no comportamento deles e ainda chamaremos isso de objetividade. Essa atitude limita significativamente nosso potencial pessoal e nossa habilidade para o relacionamento com os outros. Mas, em função de nossa capacidade humana e única para a autoconsciência, podemos examinar nossos paradigmas e determinar se eles estão baseados em realidades ou princípios ou se consistem ou constituem uma consciência do condicionamento e das circunstâncias. Bom, aqui eu já, ao começar a ler, eu já fiz uma reavaliação de conceitos. Estava falando com a Paty,
que nós temos um argumento sempre de falar que nós somos o resultado do que pensamos, das nossas crenças, dos nossos valores, nossos princípios, enfim. E aqui ele faz um convite logo no começo do texto. Ele fala para a gente sair um pouco de nós mesmos e projetar nossa consciência para o alto. Eu fiquei pensando que quando ele faz esse convite, é para a gente reavaliar os conceitos que a gente teve até o momento da leitura do livro. Porque eu sempre fui uma das pessoas que falo, nós somos o resultado do que lemos, do que pensamos, do que ouvimos. Pode ser que num determinado momento, nosso comportamento, nossas atitudes, elas sejam reações daquilo que ouvimos e daquilo que percebemos. Quando a gente se avalia desta forma, me abre, a partir do que eu li, a possibilidade de mudar. Então, se eu não sou o meu pensamento, mas esse pensamento existe e eu posso tomá-lo ou não como meu. Eu escuto uma música. O fato de eu ouvir a música, ela não vai me definir. Isso é importante, até para que a gente tenha uma abertura e a gente esteja mais flexível para poder tomar contato com aquilo que não é o nosso usual, né, do nosso cotidiano. E abre a perspectiva para mudança. Então, quando eu penso agora que eu já ouvi, eu já senti, eu já percebi coisas, naquele momento eu senti, percebi e vivi de uma forma. Eu posso passar hoje pelo mesmo caminho, situação assemelhada, e sentir, ouvir e perceber coisas diferentes. Não precisa estar estagnado como algo. Eu tenho que sentir daquele jeito, porque eu aprendi daquele jeito. Eu tenho que fazer daquela maneira, porque a minha família sempre fez daquela maneira. Dá uma possibilidade e uma flexibilidade para a gente se adaptar à situação atual. É como se a gente fosse um aprendiz diário, tá aberto para poder rever, para ressignificar, para reavaliar se aquilo que eu ouvi até agora como verdade ainda serve. É mais ou menos isso que eu senti. Ainda serve. Então, se no passado aconteceu alguma situação e eu senti algo que definiram como palavra ansiedade, nossa, você é ansioso. Inclusive, eu estava ouvindo um médico psiquiatra, eu não lembro o nome dele, no Instagram, Resende, alguma coisa, e ele estava falando sobre o filme do Divertidamente e falou sobre ansiedade. Ele falou assim que há precisa se repensar como foi colocado a emoção, porque ele diz que a ansiedade ela é fruto do medo, ela não é uma emoção isolada. Quando ele falou aquilo, ele até brincou, né? Eu vou falar sobre algo que você que está me ouvindo não vai gostar e vai sentir raiva. Aí ele colocou a emoção raiva junto. E eu achei tão interessante, porque eu tenho observado quanto nesse momento a definição, então estou trazendo essa questão da definição que às vezes a pessoa é mais rápida, ela vive correndo, ela é mais agitada, ela não para no lugar, e você nomeia ansiedade. E ele falou assim: isso não tem nada a ver com ansiedade. Isso tem a ver com uma pessoa hiperativa e não Sim. ansiosa, só que você já deu um nome fruto daquilo que você ouviu de alguém, de experiências, de livros, de filmes Até de que. médicos, né? Um diagnóstico de um médico, de repente foi esse, mas se você for consultar outro, Isso, você tem outro diagnóstico. exato. Então a gente vai nomeando, e ele está fazendo esse convite, pelo que eu entendi aqui. Você vai ter várias nomeações, mas esteja aberto para rever as nomeações e começar a dar nomes, você mesmo ao que você sente, de fato, e não aquilo que socialmente dizem uma pessoa que corre,
acelerada, é ansiosa. Não, ela só é agitada, simplesmente agitada. E ponto, para que a gente não crie sentimentos, emoções e até traumas, onde não existia nada, nenhum contexto para acontecer isso. Então ele coloca assim, né? Eu até frisei aqui, não somos nossos sentimentos, nem nosso estado de espírito, nem os nossos pensamentos. O próprio fato de conseguirmos refletir sobre tudo isso nos separa, né, dela e do mundo animal. E o poder dessa autoconsciência, tomar consciência de si mesmo. Então, aqui ele fala, se examinar de uma certa distância, como nós nos vemos de fato, e o quanto ele liga essa autoconsciência de se ver com clareza com a eficácia. E ele coloca ainda que o nosso paradigma pessoal, que é os padrões que a gente veio conversando no passado, o padrão, né, que a gente acabou adotando, os nossos paradigmas enquanto pessoa, principalmente, ela afeta não somente nossas atitudes e comportamentos, mas como a gente vê o outro, como a gente vê a outra pessoa, como a gente analisa a atitude e o comportamento da outra pessoa. E esse paradigma, ele acaba sendo o nosso mapa, que dá a direção, o caminho, né? E ele coloca assim que quando a gente se olha do nosso ponto de vista, aquilo que eu sou, e se for com base no que a convenção social diz, nós também vamos olhar o outro da mesma forma. Então, quando você toma consciência, você vai limpar, fazer uma limpeza na sua percepção. E quando ela estiver mais limpa, você vai olhar o outro como de fato o outro é, e não como um reflexo de quem você seja. Você acha que ficou muito confuso, Paty? O que você Não, achou? exatamente, concordo. Aqui ele já chega chegando, né, na primeira parte do, do hábito, já desconstrói tudo isso, inclusive a forma como a gente Não se é? vê, porque realmente não somos os hábitos. A gente pode, a vida que a gente leva nesse momento, sim, pode ser o resultado, é o resultado, né, da rotina que a gente vive. Então a gente chega ali num resultado, mas a qualquer momento a gente tem essa liberdade de fazer uma mudança e também a gente pensar que os hábitos, para serem incorporados, eles têm um processo. Então, assim, na semana passada, ou foi nessa semana, a gente fez um post lá no Instagram da Iluminari falando sobre dizer não, né? Dessa dificuldade que a gente tem muitas vezes, as pessoas fazem convites para a gente, e a gente acaba se embolando, a gente quer ajudar uma pessoa, e a gente não presta atenção assim, não, eu tenho um limite, meu dia é limitado, minha energia é limitada, eu não posso dizer sim para tudo, então muitas vezes eu vou precisar desagradar as pessoas. E eu passei por uma situação depois disso, e eu consegui falar não. Eu falei, nossa, já estou uma nova pessoa. Quem é essa pessoa que eu não conheço mais? Então, e aí, ok, passou o dia e eu poderia falar, não, já sou uma pessoa que sabe se posicionar e colocar limites. E aí, na sequência, né, alguns dias depois, veio uma outra situação que eu falei, eu não queria falar assim de jeito nenhum. E eu falava, ai, mas e se eu falar não, aí você pesa aqui, pesa, ah, não, então tá bom, então vou falar assim dessa vez, eu vou ajudar a pessoa. E aí eu fiquei frustrada no primeiro momento. Eu falei, gente, como assim, né? Eu acabei de me posicionar como uma pessoa que tem limites e agora eu já abri mão disso. Mas era uma situação realmente necessária. Então, não poderia me definir nem como uma pessoa que já sabe pôr limites, nem como uma pessoa que não. Eu estou no caminho de aprender que quais são as situações, também não é para tudo que você vai falar não. Tem situações que sim, você precisa. Eu não quero falar sim, mas eu vou precisar falar sim porque é necessário que eu assuma esse compromisso nesse momento. Então, criação de um hábito é um processo. E se a gente for ficar se definindo, cada semana praticamente a gente vai se ver, se definir de uma forma, né? Então, realmente, os nossos hábitos criam a nossa realidade no nosso dia a dia, mas não somos nós. Nós podemos
ter essa autoconsciência e mudar o rumo da situação conforme aquilo que a gente vai passando e evoluindo sempre, né? Sim, a qualquer tempo. Até quando eu li isso, me fez refletir sobre o objetivo desse espaço que a gente criou, que você até brincou, né? É o espaço para não saber, é de troca. Não existe uma verdade absoluta aqui, mas existem duas mulheres lendo um livro e compartilhando o que entende a partir de suas vivências, Sim, a partir daquilo que ao longo da vida foi, como é que fala, formando. E o quanto hoje, quando eu leio esse livro, e quando falou da ética da responsabilidade, ou a ética do caráter, nossa, esqueci da parte, e a personalidade. ética da personalidade. E a ética da personalidade me fez perceber do que está dizendo aqui nesse momento. Então, assim, a gente vive uma boa parte da nossa vida em respostas às convenções sociais e não em resposta àquilo que a gente deseja. É aí que causa o desprazer, a falta de ânimo. E quanto mais a gente toma consciência sobre nós, a gente consegue ser mais verdadeiro e transparente. Aí é o princípio. É você viver de acordo com o seu princípio. Se você viver de acordo com ele, não tem erro. Você não tem sentimento de culpa, você não tem sentimento de deixei de fazer, você não se julga, você não se flagela, porque você está tão conectado ao que você acredita que torna-se mais fácil se relacionar com você e Sim. muito mais fácil com relacionar com o outro, né? Aí ele fala aqui no finalzinho até, esta atitude limita a atitude, né, da gente projetar a nossa vontade como se fosse o comportamento do outro a partir daquilo que a gente acredita. Ele fala que isso limita o nosso potencial pessoal, a nossa habilidade para se relacionar com o outro. E ele fala assim, mas em função de nossa capacidade humana e única para a autoconsciência, podemos examinar os nossos paradigmas, que foi o que eu falei que eu fiz aqui no comecinho, quando eu revi como se a música que eu escutasse fosse, determinaria quem eu sou. Pode trazer elementos de reflexão, de aumento de óleo, mas jamais me definindo. E ele coloca, né? Podemos examinar nossos paradigmas e determinar se eles são baseados em realidades e princípios, aquilo que eu falei, viver de acordo com aquilo que você acredita, porque você analisou isso como parte para você, Uhum. ou se você, ou se elas constituem uma consequência de condicionamento e circunstâncias. Isso dá uma. Sempre eu falo, né? Esse livro ele traz uma paz para mim. Eu não sei se para você mas Uhum. traz isso, porque vai dando nome ao que eu senti, eu não sabia. E como se tá tudo certo, Regina, tá tudo certo. Até me faz falar assim, nossa, estava tudo certo. Esse é o caminho da transformação pessoal, que ele fala aqui, ó, lições poderosas para a transformação pessoal. É o caminho de transformação pessoal. E ele é teu caminho. A transformação é você quem faz, baseada nessa revisão que você vem fazendo ao longo da leitura do livro. Então é isso. Mais alguma coisa, Paty? Não, por enquanto, Não? Então vamos para o espelho social. Aqui é outra coisa que quando eu ler vocês vão ver, ó. Se a única visão que possuímos de nós vem do espelho social, do paradigma social em vigor e das opiniões, imagens e paradigmas das pessoas à nossa volta, nossa noção de responsabilidade equivale ao que se vê em uma sala de espelhos mágicos de parque de diversões, ou seja, distorcida. Então, se eu entendo que eu sou aquilo que socialmente é dito, a minha visão vai estar distorcida, cada porque canto o que que está você representando olhar vai ter uma imagem diferente, né? é isso. E aí você faz como? Você vai, não, aqui é essa, não, agora é aquela. Não, e você? Qual é a imagem tua? Diante de todas essas imagens, qual é a tua imagem?
Então, aqui já faz a gente refletir sobre isso, né? Até E aí ele nas fala, áreas da vida, né, Rê? Então, quem é você? Se você for ouvir quem você é na parte religiosa, no lugar que você frequenta, quem é você no trabalho, quem é você na família, no relacionamento. Se você for se projetando em cada coisa, cada um desses ambientes, desses espaços, como as pessoas te veem, você não vive a sua essência. Então, você tem que corresponder ao papel que cada área da sua vida te pede, né? e como elas podem estar alinhadas uma outra, sem necessariamente você estar trabalhando todas ao mesmo tempo. Uhum, Mas o quanto o impacto de uma mudança, ou de uma mudança de conceito, uma mudança conceitual, pode para as outras áreas, com que intensidade. E fica tranquilo que isso vai acontecer naturalmente, sim, sem aquele desespero de fazer tudo, mas gradativamente, né? E aqui ele vai colocando alguns exemplos. Você chega sempre atrasado. Por que não consegue nunca manter suas coisas em ordem? Você deve ser um artista, você come como um cavalo. Não acredito que você tenha vencido. Mas é tão simples, como você não entende? Eu me senti agora, quando a gente fez reunião ontem, e a gente estava falando da jornada que a gente está criando da liderança. Então, você aguarde, viu, gente, que a gente vai ter notícias por aí. E a gente está se embasando muito nesse livro. Esse livro está gerando uma estruturação de toda a Iluminari. sim. E eu estava pensando, de quantas vezes eu falava, mas Paty, não faz sentido. E você, Regina, essa mulher não perdeu paciência um minuto. Eu ficava olhando para ela aqui, assim, na imagem, esperando que em algum momento ela faria assim, ô Rê, não teve isso aqui, ó. Não teve nenhuma respiração profunda, mas Não, né? Porque a gente tem um condicionamento social de que quando você não entende e o outro fica irritado, você até fica esperando que o outro vai ficar irritado, sim. que o outro vai dar uma respostona, mas não quer dizer que seja assim. Então, você leva para suas relações as experiências ou visão que você tem e você fica numa espera, alerta, que o outro vai reagir daquela maneira como você pensa, porque talvez eu fizesse dessa forma, mas tem muito a ver aqui com essa frase, me fez lembrar da nossa reunião de ontem. Aí ele fala assim, né? Estas visões são fragmentadas e desproporcionais. O espelho lá mágico do parque. São, em geral, mais projeções do que reflexões, pois projetam as preocupações e falhas do caráter das pessoas que dão palpites sobre nós, sem saber realmente como somos. Então, muito do que a gente escuta não tem nada a ver conosco, tem a ver com a projeção que a pessoa está fazendo em relação a nós. E dependendo da pessoa, assim como eu fiquei assim, nossa, ela não se irritou, né? Porque são histórias, como é que fala, experiências que eu tive em momentos, você fica assim, né? A espreita, meio que se, e aqui fala, se você se dá a oportunidade de conhecer como o outro vai reagir a partir do outro, você não precisa ficar alerta o tempo todo. Aí traz paz de espírito, né? E aí fala que o paradigma social atualmente aceito nos diz que nosso condicionamento e nossa condição humana determinam amplamente o que somos. Apesar de reconhecermos o imenso poder do condicionamento em nossas vidas, dizer que ele determina o que somos e que não temos controle algum sobre esta influência, cria uma situação radicalmente diferente do que a gente vem falando até agora. Atualmente, existem três mapas sociais, três teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas, para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós, por causa deles, você é tão mal-humorado. Seus avós eram rabugentos, e isto está no DNA. Passa de uma geração para outra. E você herdou tudo. Todo o mau humor deles, todo. Ainda por cima, você é irlandês. Os irlandeses são assim por natureza. É o que falam dos italianos, né?
Verdade. O determinismo psíquico diz que a culpa é de seus pais, sua educação e as experiências na infância deram forma às tendências da sua personalidade e à estrutura do seu caráter. É por isso que você tem medo de encarar um grupo. Seus pais que te criaram assim, culpa deles, tudo deles. Você sente uma culpa terrível quando comete um erro, porque lá no fundo você se lembra do roteiro emocional que decorou quando era muito pequeno, dependente e vulnerável. Você se recorda das punições emocionais, da rejeição e da comparação com os outros, quando a sua performance fica aquém do esperado. O determinismo ambiental diz basicamente que a culpa é do seu chefe, ou da sua mulher, ou do filho adolescente, respondão, da situação econômica ou da política internacional. Alguém ou algo em seu meio é responsável por sua situação. Cada um desses mapas se baseia na teoria do estímulo barra resposta, que associamos mais comumente com os experimentos de Pavlov com os cachorros. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Com que precisão e funcionalidade esses mapas deterministas descrevem o território? Com que nitidez esses espelhos refletem a verdadeira natureza do homem? Não seriam eles profecias feitas com cartas marcadas? Seriam eles baseados em princípios que consideramos válidos em nosso íntimo? Então, o estímulo provoca uma resposta. Ele chama então de um modelo reativo. Então, aqui é uma reflexão que, como se o que aconteceu na sua vida determina. E aí você busca a resposta em todas essas questões e você deixa de olhar. E você, no meio de tudo isso? Você não pode mudar porque está no DNA. Como é que você vai mudar o seu DNA? Como? Me explica. Não tem como, né, Paty? Vem de Então, família, aqui né? vem isso, vem colocando como socialmente é entendido, né? Esses mapas sociais que são importantes para a gente ter clareza para ver quando que a gente está usando, sem pensar qualquer um deles, mas começando a ter uma reflexão que o controle está em nossas mãos, nós determinamos alguma coisa e não ser determinado por algo. Quando a gente justifica o que acontece pelo que ocorreu, a gente está dando o controle na mão do que aconteceu. E aí você tira de você a responsabilidade e a possibilidade de fazer diferente. É isso, Paty. E se a gente pensar para cada um desses tipos de determinismo, a gente tem os casos que são chamados de exceção, né? Então, determinismo genético. Ah, tem três primos que são de um jeito, dois que são de outro. Então, não pode ser, né? Senão todo mundo teria que ser determinado pela mesma origem. O psíquico. Então, irmãos que são educados da mesma forma, cada um toma um rumo diferente, tendo ali o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, a mesma renda. O ambiental. Então, tem 10, 15 pessoas dentro de uma equipe, e aí você culpa o chefe, mas espera aí, as outras pessoas não reagem da mesma forma ao que o chefe, o que o líder faz, né? Você que está respondendo daquela forma. Então, todos esses determinismos aqui, eles podem ser refutados com a vida real, com aquilo que a gente passa no dia a dia, a gente pode ver que não é isso, mas que traz para a gente esse modelo reativo. A gente tem o estímulo, a resposta, e a gente pode justificar, é como se a gente tivesse ali algo que dá esse, né? Ah, não, mas é porque fulano falou assim comigo, e quando fala assim comigo, então você joga realmente para o outro essa responsabilidade que no final das contas é nossa. Tudo, a gente sempre vai voltar para o autoconhecimento, né, Rê? Tudo, tudo, tudo. Sim, Que é uma palavra quando você batida, vai. que quando você É, fala, as pessoas já viram os olhos, acham uma chatice, mas tudo acaba voltando para esse lugar. quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona. Porque você se olha do seu tamanho e não do tamanho que o outro te coloca. Isso é muito importante, porque à medida que você vai se auto apoderando de si mesmo, você deixa de se comparar, porque você lembra que as realidades são totalmente diversas e que não dá para pegar o modelo do outro, a forma, e você entrar. O problema é que a gente está o tempo todo se colocando moldável a uma forma esperada. E isso
Aí, sei lá, é uma vida infeliz, Paty. É É uma vida verdade. totalmente infeliz. Porque você se perde, você não sabe mais o que é seu e o que é do outro, que fica muito misturado. Agora, tem uma coisa que eu tenho percebido: à medida em que você vai se separando, as suas relações vão mudando, e muitas pessoas que estavam acostumadas com aquela relação simbiótica, elas vão deixando. Então, é aquilo que a gente fala do momento sacode da Iluminari. É o momento da autorreflexão, é o momento do luto, porque vai gerar um luto, toda mudança vai gerar um luto. E esse luto a gente precisa saber que ele é natural, não é Sim. coisa que a gente deve fugir, não falar sobre ele, escondê-lo debaixo do tapete, mas vivê-lo, porque ele vai dar condições da gente agir de maneira diferente numa próxima situação que requeira de nós algumas competências que foram desenvolvidas nesse processo de luto e que podem ser novamente utilizadas em situações que vão exigir de novo estar nesse processo de luto, né? Sim, porque até falado isso por muita gente, né? Quando você começa a mudar, as pessoas se afastam e é normal, agradeça. E você fala, gente, não, peraí, mas é um amigo querido, é uma pessoa da família, né? Mudou, ou mesmo que a pessoa continue perto, mudou aquela relação, aquela dinâmica. É, E isso pode trazer, vai trazer uma tristeza. Você está saindo de algo, né? Construindo algo que você ainda não sabe o que que é. Então, será que essa amizade vai continuar? Será que a proximidade com a família? Enfim, a gente precisa assumir isso e realmente viver, não é simplesmente, vamos embora e quem quiser vir que venha juntos e eu não estou me importando, porque isso não é a realidade, não vai se sustentar ao longo do é tempo. verdade, é verdade. Então, creio, Paty, que hoje nosso bate-papo foi mais focado, né, em Foi. situações específicas, na qual a gente está sendo convidado para se autorresponsabilizar pelos nossos sentimentos e não dá-lo de bandeja para o outro nomear o que a gente está sentindo a partir dos conceitos que ele acha que é aquele sentimento. Isso é se apropriar de si mesmo e com certeza vai nos ajudar a ter mais competência em qualquer situação que a gente deseje agir de uma maneira diferente daquela que a gente vinha ao longo da nossa vida. Você Isso. quer falar alguma coisa para finalizar, Eu Paty? queria deixar um convite, né, para as pessoas que estão nos assistindo para repensar qual rótulo você se deu ou alguém te deu e que não faz mais sentido, mas você continua repetindo, né? Como a Rê falou sobre a questão da ansiedade. Então, uma vez te falaram que você era ansioso, ansiosa, e você continua repetindo, assumiu, né? Você vestiu essa camisa e você acha que é assim quando na verdade não é, ou organizado, desorganizado, pontual, atrasado. O que que falaram sobre você ou que você internalizou em algum momento da sua vida e que já não faz mais sentido, mas você continua nesse looping achando que é verdade, né? Então, seria interessante a gente, durante essa semana, pensar, né, sobre isso. Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa, ou não, eu sou muito humilde, eu não tenho ambição. Enfim, tem muitos rótulos que são dados para a gente abraça e continua repetindo, repetindo, repetindo. Então, vamos olhar aí com um novo, para um novo espelho, né? Deixar esse espelho distorcido de lado e repensar qual que é a nova imagem que a gente quer carregar da gente, né? Daqui para frente. Dá tempo, É com isso mesmo. certeza. Dá muito tempo. Então, um grande abraço para todos e até o próximo Café Literário com a Iluminari. Até mais. Beijo.